Mistérios de Terra-Mar. Capítulo 151. A luz dourada do sol banhava Hope Island. Em um galpão erguido acima de uma suave elevação, Charles, de topless, estudava um mapa detalhado da ilha em suas mãos. Este pedaço de terra pode ser designado como uma área residencial, esta seção para o distrito do porto. E este terreno razoavelmente plano pode ser usado para cultivo, Charles ponderou enquanto suas mãos adicionavam esboços rápidos no mapa. No entanto, o azevém deste espaço subterrâneo certamente murchará sob uma luz solar tão intensa. Precisaremos encontrar plantações mais adequadas para cultivar. Desenhar mapas não foi um desafio para Charles. Logo, ele completou o projeto de toda a ilha. Embora o planejamento da ilha fosse tipicamente uma tarefa para especialistas, infelizmente eles não tinham alguém assim na ilha. Então a responsabilidade foi naturalmente atribuída a Charles. Já fazia um mês que eles tinham enviado as fotos. Com bastante tempo disponível, Charles começou a trabalhar em seus deveres como governador de Hope Island. No entanto, suas ações não foram somente por causa de seu novo título. Ele tinha outra intenção. Se ele encontrasse sua família e o mundo da superfície não fosse habitável, então ele seria capaz de trazê-los para Hope Island como um plano B. Com o mapa estruturado em mãos, Charles saiu do galpão. Observando a extensão diante dele, a ilha estava salpicada de abrigos improvisados erguidos pelos membros da tripulação. De uma vista aérea, o arranjo lembrava uma centopeia grande e robusta ninhada na floresta. Em uma ilha tão pitoresca, a tripulação não estava mais contente em ficar sob os abrigos. Muitos podiam ser vistos correndo por aí com grandes folhas agindo como guarda-sóis improvisados. Eles experimentaram uma variedade de frutas encontradas na ilha e, apesar de terem sido envenenados várias vezes, permaneceram inabaláveis. Seus espíritos aventureiros os levaram a explorar cada canto da ilha e, ao mesmo tempo, também coletaram informações essenciais para Charles. Hope Island era vasta, sua área se estendia um pouco além das expectativas de Charles. Medindo 63 quilômetros de comprimento e 42 quilômetros de largura, o formato da ilha lembrava um polígono de formato irregular. Florestas e arbustos cobriam a maior parte do terreno, e a terra era predominantemente plana, sem picos significativos. O local de construção mais ideal eram as ruínas da fundação. Charles planejou estabelecer essa área como distrito da ilha central. Assim que Charles estava admirando seu território, ele notou os marinheiros cortando árvores mais uma vez à distância. Suas sobrancelhas franziram em desaprovação, e ele correu em direção a eles. Chegando ao local, ele encontrou um jeep de topless com um guarda-chuva de folhas enorme no alto. O jovem gritava ordens entusiasticamente. Pare! Eu não disse explicitamente que não haveria mais corte de madeira? Charles gritou. Jeep se virou com um sorriso estampado no rosto e disse: Capitão, planejamos construir um gabinete de governador para você. Os carpinteiros do Vaverazor são realmente incríveis. Nós definitivamente construiremos a mansão mais magnífica do mundo inteiro só para você. A mansão pode esperar. Nada mais de corte de árvores. Não estou brincando sobre isso. Esta é uma ordem, Charles declarou firmemente. Derrubar árvores era simples, mas replantá-las provou ser muito mais desafiador. Charles não queria que sua ilha se tornasse estéril em tão pouco tempo. Enquanto Jeep caminhava desanimadamente de volta para o abrigo improvisado, Charles o chamou. Ele sabia que tinha que encontrar algo produtivo para o jovem inquieto fazer para ocupar seu tempo. Jeep, reúna uma equipe e registre todas as espécies de plantas da ilha. E faça uma nota detalhada sobre as comestíveis. Negociar carvão claramente não era uma opção. Além de sua luz solar radiante, o verdadeiro tesouro de Hope Island estava em seus frutos característicos. Esta poderia muito bem ser a oportunidade de negócios de ouro da ilha. Senhor, reportando-me para solicitar 2 horas adicionais de atividade, a voz brincalhona de Richard soou de repente na cabeça de Charles. Qual é o seu propósito desta vez? Charles perguntou. Tenho que preparar presentes para nossa irmã. Estamos fora há tanto tempo, não podemos voltar de mãos vazias, certo? Deveríamos trazer algumas especialidades locais. Richard tentou se justificar. Então sua viagem à praia ontem à noite foi para coletar essas especialidades locais também? Charles retrucou, e Richard ficou em silêncio instantaneamente. Charles não insistiu. Ele já sabia o que sua outra persona estava pensando, e fazer mais perguntas seria perda de tempo. Ambos estavam fadados a ter um confronto algum dia, mas esse dia não era hoje. No momento em que Charles se virou e estava prestes a retornar ao galpão e adicionar mais detalhes à planta de sua ilha, uma súbita cacofonia de buzinas de navios chamou sua atenção. Não apenas uma, mas dezenas de buzinas de navios soaram em perfeito uníssono. De acordo com o código comum, isso significava estar em alerta máximo. Por que os navios de guarda soariam o alerta máximo? Em um instante, a sombra opressiva do pavor, Sotom, surgiu na mente de Charles. Momentos atrás, os membros da tripulação estavam se deleitando em alegria. Mas agora, eles corriam freneticamente sob o abrigo em direção à costa. No entanto, quando chegaram à praia arenosa, eles congelaram em seus lugares. O que parecia outro sol estava nascendo no horizonte sul. Pegando o telescópio de um marinheiro próximo, Charles olhou através dele e percebeu a verdadeira identidade do sol. O navio colossal brilhava com ouro cintilante e se estendia por impressionantes 400 metros.
Os deslumbrantes raios de luz ricocheteavam nos espelhos do navio e perfuravam a escuridão ao redor. Uma onda de alívio inundou Charles quando ele notou o distintivo emblema do triângulo branco no casco do navio. Eles não eram piratas de Sotom, mas discípulos da Divine Light Order. Navios de vários tamanhos cercavam a gigantesca nave pertencente à Ordem da Luz Divina. A armada navegando em direção a Hope Island era uma visão espetacular. Charles sentiu como se estivesse testemunhando um grande desfile naval. Se Charles ficou impressionado com o espetáculo diante dele, aqueles a bordo dos navios ficaram ainda mais. Suas reações foram semelhantes às de Charles e sua frota quando chegaram pela primeira vez. Eles ficaram imóveis em admiração ou continuamente se esbofeteavam para confirmar sua realidade. À medida que a frota se aproximava e estava prestes a encalhar, Charles rapidamente gesticulou para o narvalho tocar a trombeta como um aviso. Imediatamente descansando, o navio dourado brilhante e cintilante rapidamente liberou pequenos barcos de desembarque, que dispararam em direção à costa. Algumas almas impacientes que não conseguiam entrar nos barcos pularam no mar e nadaram freneticamente em direção à praia. Testemunhando seus comportamentos enlouquecidos da praia, Charles reuniu seus homens e gritou com urgência: fiquem longe da luz do sol. É mortal. Andem sob o abrigo. Embora Charles tivesse reagido a tempo, uma dúzia ou mais de indivíduos caíram de bruços na areia. Sorrisos serenos enfeitavam seus rostos como se tivessem retornado ao abraço de sua mãe. A multidão desembarcando do navio em grupos logo lotou o abrigo improvisado construído por Charles e seus homens. Eles estavam em um estado de excitação fervorosa enquanto examinavam os arredores enquanto suas vozes se fundiam em um zumbido contínuo. A sobreposição de vozes tornou difícil para Charles até mesmo escolher alguém para conversar. No momento em que Charles estava prestes a ter uma dor de cabeça devido ao barulho ao redor, um homem de aparência ansiosa, com um monóculo e um bigode bem cuidado, aproximou-se dele. Senhor Charles, eu sou George, o gerente da filial da Coral Archipelago Explorers Association. Por favor, assine aqui, e sua propriedade desta ilha será registrada na associação. Pegando o papel, Charles respondeu: não me lembro de ter notificado a associação. Ele havia notado antes que, além do navio dourado brilhante, os passageiros dos outros navios menores não eram discípulos da Divine Light Order. Então, ele não conseguia entender a excitação desenfreada deles em correr para lá. Claramente distraído pela natureza maravilhosa ao seu redor, o homem barbudo respondeu distraidamente: nós colaboramos com a Divine Light Order no passado. Quando eles nos disseram que tinham encontrado a Terra da Luz, achamos isso ridículo. No entanto, aqui está, ela realmente existe. Capítulo 152. Charles deu um tapinha no peito de George com o documento assinado. Ei, pare de olhar em volta. Terminei de preencher. Não tem mais nada, certo? George piscou como se acordasse de um sonho e rapidamente aceitou os pedaços de papel. Minhas desculpas. Esta ilha é tão linda e hipnotizante. A propósito, governador Charles, conforme seu acordo anterior com a associação, você precisará alocar uma parcela de terra para nossa nova filial aqui. Claro, pagaremos os impostos necessários. Charles falou algumas palavras superficiais e dispensou. Era apenas uma questão trivial para ele. A tarefa mais importante em questão era encontrar o chefe da Divine Light Order. Ele mal havia dado 2 passos quando um grito ecoou no ar. O governador está aqui. Uma multidão avançou e cercou Charles. Senhor, você precisa de um contador? Estou nessa área há muitos anos e tenho muita experiência. Não tenho absolutamente nenhum problema quando se trata de calcular números. Senhor, você precisa de um planejador de ilha? Eu me formei na Mouse Design Academy de Albion Isles. Senhor, eu pertenço à equipe policial do Distrito 7 na Ilha de Vereto. Tenho uma rica experiência em resolver todos os tipos de casos. No momento em que ouvi que você encontrou uma ilha, imediatamente pedi demissão para vir e ajudá-lo. Seus rostos brilhavam de esperança e desespero enquanto eles lutavam para chamar a atenção de Charles. Uma pitada de aborrecimento cruzou o olhar de Charles enquanto ele encarava a multidão diante dele. Eu entendo que era a associação, mas como essas pessoas sequer ficam sabendo disso? Os discípulos da Divine Light Order são todos tagarelas? Conforme a multidão diante dele aumentava em números, os olhos de Charles rapidamente olharam ao redor e encontraram Bandages, que estava parado silenciosamente no canto. Ele apontou para a silhueta enfaixada e anunciou: para todos os assuntos relacionados à ilha, procurem por ele. Ele é o responsável pelo pessoal. A multidão ansiosa imediatamente desviou sua atenção e correu em direção a Bandages, que estava aparentemente paralisado por ter recebido a tarefa repentina. O olhar de Charles voltou-se para a assembleia. Cada um deles tinha um triângulo branco distinto na testa. Ele sentiu uma dor de cabeça crescente o atingindo. Eles permaneceram em um estado de perplexidade, e seus rostos exibiam pura alegria ou estavam escorrendo lágrimas. Bang, bang, bang. As balas atravessaram o teto e deixaram alguns buracos em seus rastros. Com a atenção de todos voltada para ele, Charles falou: eu sou Charles, governador desta ilha. Quem é seu líder? Em meio à breve comoção, uma figura majestosa com cabelos branco-prateados e vestida com um manto de seda dourada emergiu da multidão. Seu rosto ainda tinha traços de sua excitação incontida. Onde está Cord? Perguntou o homem idoso. Cord morreu. Ele morreu sob a luz divina do seu Deus da luz.
Para a surpresa de Charles, o homem idoso diante dele não demonstrou nem um pingo de tristeza. Um sorriso satisfeito encheu seus lábios. Ele formou um triângulo com seus dedos indicadores e polegares, e o colocou contra o triângulo branco em sua testa. Os outros discípulos seguiram o exemplo, e orações preencheram o espaço. Poucos minutos depois, o homem idoso abaixou as mãos e se aproximou de Charles. Eu sou o cardeal bispo I das Ilhas Albion. Você é o capitão que descobriu a Terra da Luz ao lado de Cord? Charles não os levou para trocar gentilezas. Indo direto ao assunto em questão, ele apontou para o abrigo acima e disse: Você viu as fotos, não viu? A ordem descobriu um jeito de subir? Um assentiu em resposta e murmurou algumas palavras para o atendente atrás dele. Pouco depois, uma pequena senhora idosa, medindo apenas 1,4 metros de altura, deslizou graciosamente em direção a eles enquanto pairava a centímetros do chão. Charles balançou a cabeça. Ela não vai conseguir, mesmo que consiga voar. A luz do sol pode facilmente tirar a vida dela. Acariciando a barba, abriu um sorriso confiante. Não se preocupe, governador Charles. A ordem possui uma variedade de equipamentos para a exploração de ilhas. Desta vez, trouxemos tudo para a Terra da Luz. Rapidamente a idosa vestiu um traje de látex preto que lembrava uma capa de chuva. Ela então colocou as duas lentes grossas e escuras que estavam posicionadas ao redor de sua cabeça. Com as lentes protegendo seus olhos, a mulher se aventurou na luz do sol. Vagando por vários minutos em seu traje peculiar, ela não mostrou sinais de angústia. O traje era eficaz. Lembre-se, ao chegar à Terra da Luz e ficar diante do Senhor Todo-Poderoso, curve-se e faça uma profunda reverência e reze. Implore por sua misericórdia sobre nós, cordeiros perdidos, e suplique a Ele para remover a punição de sua radiância divina. Nós, como pecadores, devemos estar prontos para enfrentar o julgamento em seu reino santo, instruiu a mulher com uma voz solene. Charles levantou uma sobrancelha em dúvida. Ele duvidava muito que o orbe em chamas lá em cima pudesse dar à mulher alguma resposta. Ele deu um passo à frente e aconselhou: quando você chegar lá em cima, observe a paisagem ao seu redor. Veja se há uma vasta camada de gelo e procure por quaisquer criaturas. Lembre-se de suas características e relate tudo quando retornar. A idosa assentiu e flutuou para longe do abrigo. Sob os olhares atentos de todos, ela flutuou em direção à fissura no terreno acima. De pé sob a luz do sol, Charles observou a mulher se aproximar cada vez mais da fenda e gradualmente se fundir a ela. Ele não conseguia discernir mais detalhes devido à elevação e ao brilho da luz. Governador Charles, como você consegue ficar sob a luz divina e permanecer ileso? Você possui uma relíquia especial? Perguntou enquanto seus olhos encaravam Charles com uma pitada de surpresa. Charles permaneceu em silêncio. Limpando as lágrimas resultantes da picada do brilhante raio de sol, ele se retirou para o abrigo. Ele não estava com vontade de dar nenhuma explicação. Seu coração batia com antecipação e excitação palpáveis com a perspectiva de finalmente poder revelar os eventos no mundo da superfície. Se a Terra parou de girar ou se ocorreu alguma outra catástrofe, tudo seria revelado em breve. A notícia sobre a exploração da Terra da Luz se espalhou rapidamente como fogo na mata por toda a Ilha Hope. As pessoas estavam animadas e especulavam sobre o que poderia estar além da fenda. Tic-tac, tic-tac. À medida que o segundo ponteiro do relógio de bolso de Charles avançava, os murmúrios das conversas começaram a diminuir antes de finalmente cessarem, e uma tensão crescente envolveu todos eles. Algumas horas se passaram, e a idosa ainda não estava em lugar nenhum. Era como se a luz do sol a tivesse absorvido completamente. Um olhar de angústia nublou as feições de um. Ele reuniu vários outros discípulos, e uma discussão apaixonada se acendeu entre eles. Seus trajes sugeriam que eles provavelmente ocupavam altos cargos dentro da ordem também. Olhando para o peixe grelhado e os cocos que sua tripulação lhe apresentou, Charles se viu sem apetite. Com as sobrancelhas franzidas, ele emergiu do abrigo mais uma vez e apertou os olhos enquanto olhava para a fenda acima. O que está acontecendo lá em cima? Mais 3 horas se passaram. Ainda sem ver sinais da idosa, elaborou outro plano. Desta vez, ele escolheu 2 jovens, cada um com uma linha de pesca amarrada na cintura. Cuidem uns dos outros. Não importa o quão atraente o mundo acima possa ser, vocês devem retornar com notícias. Todos os nossos irmãos aguardam suas informações. Vocês não podem simplesmente se entregar, implorou em um tom severo enquanto seus olhos se fixavam no par. Você tem alguma relíquia ofensiva? Equipe-os com algo. Talvez haja perigos espreitando acima, Charles alertou. Que perigos poderia haver no domínio do Senhor? No entanto, suas ações desmentiam suas palavras. Ele entregou uma pulseira e um amontoado de lama marrom se contorcendo para a dupla. Quando os 2 jovens começaram a subir, a linha de pesca quase transparente presa a eles também foi lentamente levantada. Todos esperaram com a respiração suspensa, e uma tensão palpável encheu o ar. Apenas alguns segundos depois que o par desapareceu na luz do sol, a linha de pesca parou sua ascensão e então sacudiu violentamente. Os espectadores explodiram em suspiros de choque com a visão diante deles. Charles correu para frente e agarrou a linha, tentando avaliar a força exercida de cima. Nesse ponto, a linha estava esticada, como se algo na outra ponta estivesse tentando puxar os jovens para cima. No entanto, a situação não durou muito. Logo, a linha afrouxou e despencou em velocidade máxima. Quando a ponta da frente da fila se tornou visível para a multidão, ela não era mais transparente, mas agora estava completamente manchada com um tom vermelho arrepiante.
Capítulo 153. Todos arregalaram os olhos em choque ao ver o tom assustador de vermelho na linha de pesca. Antes, eles podiam se consolar com o pensamento de que poderia haver outras explicações para o desaparecimento da idosa. No entanto, a linha de pesca manchada de sangue era uma evidência irrefutável que destruiu suas ilusões reconfortantes. Era claramente perigoso, não mortal, lá em cima, além da fenda. Pegando a linha de pesca, Charlie se virou para um e perguntou: quão fortes são esses dois rapazes? Nível 2. Nível 3 com essas relíquias. Charles repassou a cena anterior da linha de pesca em sua mente. Em meros 2 segundos, ela sacudiu, estalou esticada e então afrouxou abruptamente. Isso sugeria que o poder de combate do que quer que estivesse à espreita do outro lado superava em muito o dos dois jovens. Eles foram dominados tão rapidamente que nem conseguiram retaliar. Enquanto as sobrancelhas de Charles se uniam em frustração, os discípulos da Divine Light Order ao redor dele foram tomados por um pânico crescente. Sua fé antes inabalável estava começando a ruir. Nosso Deus da Luz nos abandonou? Não é de se espantar que as lendas falem que o calor da luz divina é letal. Nosso Deus da Luz nos abandonou. Ele nos proíbe de entrar em seu reino. Meu Senhor, não somos dignos de viver em teu santo reino? Enquanto dúvidas e acusações aumentavam em um barulho clamoroso, um rugido repentino e estrondoso silenciou todas as vozes em seu rastro. Suficiente. Era a voz do cardeal Bispo 1. Seu comportamento envelhecido desapareceu, substituído por uma aura furiosa tão palpável que seu pão branco prateado e seu cabelo pareciam tremer no ar. Pegando o cajado entregue por seu assistente, ele examinou os fiéis reunidos diante dele. Finalmente encontramos a Terra da Luz depois de procurar por tantos anos, a voz de um ressoou alta com autoridade. Vamos desistir só por causa de um pequeno contratempo? A presença marcante do cardeal Bispo 1 era inegável, pois imediatamente reprimiu o pânico generalizado entre os discípulos. Irmãos, onde está sua fé inabalável em nosso Deus Luz? Pelo que vocês têm orado todo esse tempo, mesmo que nosso Senhor nos negue, como verdadeiros crentes, devemos fazer tudo em nosso poder para ficar diante dele e implorar por seu perdão. Percebendo a determinação inabalável nos olhos de Charles não pôde deixar de se perguntar como eles reagiriam quando realmente colocassem os olhos no sol. Talvez quanto mais firme for sua determinação agora, maior será seu desespero depois? Vendo que a multidão havia sido pacificada, Charles se aproximou de Acho que enviar mais pessoas também seria inútil. Você tem outros planos? Acariciou sua barba branca prateada e respondeu com um ar de confiança: Governador Charles, não se preocupe. Um desafio menor como esse não é um problema para se preocupar. Guerreiros sagrados, tragam o Sky Butler. Um grupo de indivíduos altos e corpulentos emergiu da multidão e correu em direção ao brilhante navio dourado colossal ancorado na costa. Logo, Charles viu a verdadeira identidade do Sky Butler. Era uma embarcação do tamanho do SS Mouse, com cerca de 30 metros de comprimento. Embora sua aparência lembrasse um navio de carga, era evidentemente leve o suficiente para que 100 homens pudessem facilmente carregá-lo até a costa. Tendo construído o abrigo improvisado com muito tempo e esforço, a entrada do Sky Butler esmagou todos eles sob seu imenso peso. Charles segurou a língua enquanto olhava para o navio colocado diante dele. Ele sabia que não traria um navio de carga normal para a ilha sem motivo. No momento seguinte, uma grande massa de couro branco que lembrava um balão vazio foi atirada do convés do navio. Vários discípulos da Divine Light Order se aproximaram do pacote branco. Eles engoliram algo rapidamente antes de fazerem uma pequena incisão no couro e então vomitaram profusamente nele. O forte odor dos ácidos estomacais permeava o ar. No entanto, quando o balão começou a inflar, Charles reconheceu o plano deles. O Sky Butler era um dirigível. Conforme o dirigível começou a balançar e levitar do chão, rapidamente selecionou um grupo de mais de 20 indivíduos para embarcar. Embora suas alturas e gêneros variassem, cada um deles ostentava um triângulo branco na testa. Uma mulher de aparência formidável foi nomeada líder do grupo. Charles intuitivamente percebeu que o grupo reunido possuía uma força de combate significativa. Empunhando seu cajado, tocou contra o triângulo branco em cada uma de suas testas. Lembrem-se, meus irmãos, disse a informação de cima é mais valiosa do que sua própria vida. Mesmo se você perecer, você tem que trazer notícias de volta para baixo. Entendido, eminência. Eles disseram em coro e se curvaram com uma mão colocada na testa. Sob os olhares silenciosos de milhares de pessoas, eles vestiram os trajes de couro preto e formaram uma fila organizada para embarcar no Sky Butler. No momento em que os seguidores no solo se preparavam para cortar as cordas que impediam a aeronave de subir, Charles de repente levantou a mão para detê-los. Esperem, vou com vocês dessa vez. A declaração repentina de Charles deixou todos atordoados, pois se perguntavam se ele havia enlouquecido. Ele claramente sabia o quão perigoso era lá em cima, mas ainda assim escolheu enfrentá-los. Os tripulantes do Narvale foram os primeiros a expressar suas objeções. Senhor Charles, você não pode ir. É muito perigoso lá em cima. Capitão, por que não vou em seu lugar? O que será desta ilha se algo acontecer com você? A ansiedade cruzou os rostos de todos. Eles realmente não queriam que Charles arriscasse sua vida. Apenas Laesto permaneceu em silêncio, pois sabia que nenhuma quantidade de persuasão mudaria a mente de Charles.
Primeiro imediato, segundo imediato, cuidem das coisas aqui embaixo e esperem meu retorno, Charles instruiu antes de dar um salto correndo. Chutar o casco do navio e se impulsionar para dentro do Sky Butler. Charles sentiu uma necessidade intrínseca de testemunhar pessoalmente o que havia além da fenda. A agonia de esperar no chão por notícias era demais para suportar. Ele também acreditava que seu conhecimento moderno seria inestimável, não importando se o perigo se apresenta-se na forma de medidas de defesa da fundação ou como quaisquer ameaças terrestres. Sob os olhos atentos da multidão, o dirigível gradualmente acendeu e flutuou em direção à luz brilhante ofuscante que brilhava através da fenda. À medida que a altitude aumentava, a luz do sol ficava cada vez mais intensa. Embora Charles viesse preparado com seus óculos escuros, ele ainda achava a luz penetrante. No entanto, a luz penetrante não era um problema. A preocupação crítica na mente de Charles era a temperatura crescente. Se a temperatura em Hope Island era moderada em torno de 25 graus Celsius, agora estava subindo rapidamente para 40 graus Celsius. Gotas de suor começaram a se acumular na testa de Charles antes de escorrerem por seu rosto. Uma ansiedade corrosiva se retorceu em suas entranhas. Já estava tão quente aqui embaixo, então quão alta seria a temperatura acima da superfície da Terra? Qualquer fantasia que Charles abrigasse sobre paisagens polares banhadas pelo brilho perpétuo do sol da meia-noite foi implacavelmente destruída a essa altura. Era impossível que o Ártico ou a Antártida pudessem irradiar calor tão intenso. Claramente alguma calamidade havia se abatido sobre o mundo da superfície. Quando o dirigível estava a apenas dezenas de metros da fissura, algo à distância chamou a atenção de Charles. Ele apertou os olhos para ver melhor, apenas para perceber que era metade do cadáver de uma mulher idosa horrivelmente incrustada no terreno rochoso da cúpula. Seu traje de látex preto estava rasgado em pedaços, e seu corpo estava mutilado como uma boneca de pano descartada. Charles não foi o único que viu. Os outros seguidores da Divine Light Order no convés também o avistaram. Seus punhos em suas armas e relíquias se apertaram em preparação. Assim que o dirigível estava prestes a penetrar pela fenda, uma figura sombria disparou para fora do lado. No momento seguinte, o dirigível sacudiu violentamente enquanto o som inconfundível de ar escapando sibilava de cima. Capítulo 154. Enquanto o chiado do ar escapando continuava a soar no alto, o dirigível balançava precariamente, oscilando à beira de uma queda livre. Rápido! Subam lá e consertem o airbag. Nós falharemos em nossa missão se ele falhar. A líder instruiu, sua voz cortando o caos. Ao seu comando, 5 membros no convés rapidamente alçaram voo em direção ao balão de ar. Não demorou muito para que o som sibilante cessasse. Embora tivessem escapado por pouco da ameaça imediata de cair para a morte, Charles sabia que a crise estava longe de terminar. Agarrando as cordas que ancoravam a embarcação ao balão de ar, ele se empoleirou na borda do navio e ousadamente se inclinou para fora para inspecionar os arredores. A poluição luminosa ofuscante pintou tudo ao seu redor de um branco puro e desbotado. Ele não conseguia nem mesmo identificar de onde seu agressor anterior havia atacado. Droga! O que diabos foi isso? Cada músculo do corpo de Charles ficou tenso em preparação para a batalha iminente. De repente, uma sombra escura passou rapidamente por cima. Antes que Charles pudesse reagir, o meio cadáver ensanguentado de um discípulo despencou passando por ele e continuou sua descida sombria em direção ao chão. Quando Charles escalou a corda e subiu no balão, o inimigo havia desaparecido, e apenas 4 discípulos permaneceram. Enxugando o suor da testa, Charles lançou um olhar questionador para os discípulos restantes. Algum de vocês viu claramente aquela coisa? É enorme, como um inseto. Antes que Charles pudesse fazer outra pergunta, o Sky Butler balançou violentamente. A criatura havia se movido para baixo. Charles saltou graciosamente do balão. Enquanto as engrenagens giravam, um gancho de escalada disparou de seu membro protético e se fixou no convés do navio. Usando o impulso da corrente, ele balançou sob o dirigível. Lá, ele finalmente ficou cara a cara com seu agressor monstruoso, que estava pendurado de cabeça para baixo na parte inferior do casco. A criatura mamute media 6 metros de comprimento e tinha uma semelhança impressionante com um louva-a-Deus. Farpas afiadas cobriam seu corpo, e seu abdômen inchado e membros anteriores em forma de foice imitavam os de um louva-a-Deus. No entanto, em vez de uma cabeça, uma estrutura peculiar em forma de broto tomou seu lugar. Apesar de aparentemente não ter olhos, a criatura podia sentir a presença de Charles. Reagindo em uma velocidade alarmante, ela atacou Charles. Bang! 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 Tiros soavam incessantemente, e sangue arroxeado jorrava dos ferimentos redondos em seu corpo. No entanto, a criatura parecia impávida e continuou se movendo. De repente, sua cabeça em forma de botão se desenrolou, revelando não uma parte bucal, mas uma massa informe de pústulas viscosas branco-acinzentadas. A corrente se retraiu rapidamente e Charles saltou para cima, evitando por pouco as pústulas viscosas da criatura. Barulho! O membro dianteiro afiado como navalha da criatura desceu com um golpe para baixo. Ele cortou sem esforço a corrente conectada ao convés, então continuou sua trajetória em direção a Charles. Tudo aconteceu tão rápido que antes que Charles pudesse piscar, a foice brilhante já estava assustadoramente perto de seu rosto. No momento crítico, Charles moveu seu dedo direito levemente para acionar o tentáculo ring. Um tentáculo translúcido disparou e alcançou a lâmina.
Ao ouvir um estalo fantasma em sua cabeça, Charles também pôde sentir a mesma dor fantasma de um dedo decepado de sua mão. O tentáculo invisível foi cortado facilmente, mas sua breve resistência deu a Charles uma fração de segundo para se reposicionar, e a lâmina só conseguiu arrancar uma pequena mecha de cabelo da franja de Charles. Assim que o ataque terminou, Charles lançou um contra-ataque. Ele agarrou o lado cego da foice e a balançou para baixo com seu peso. Bem quando a lâmina se aproximou do abdômen protuberante da criatura, Charles empurrou a foice e se impulsionou em direção à barriga do monstro. Ele bateu a palma esquerda na carapaça do inseto, e os espinhos afiados imediatamente perfuraram sua mão, ancorando-o no lugar. Usando esse aperto agonizante como alavanca, Charles rapidamente sacou o Lightning Rod com a mão direita e o empurrou em direção à barriga da criatura. Bzzzztttttt. A ponta faiscou, e arcos elétricos dançaram sobre a monstruosidade. Charles também não foi poupado, pois fios de fumaça branca saíram dele e da criatura. Sobrecarregada pelo imenso ataque elétrico, a criatura sucumbiu aos ferimentos. As pernas de inseto soltaram o navio, e tanto a criatura quanto Charles caíram em direção ao mar escuro como tinta abaixo. Claro, Charles não tinha intenção de perecer ao lado do inseto monstruoso. A criatura estava lutando sozinha, mas Charles tinha aliados. Os discípulos no Sky Battler desceram rapidamente. Eles pegaram Charles no ar e voaram de volta para a aeronave. Ao retornar ao convés, as consequências persistentes da batalha anterior o engolfaram. Ele reconheceu o quão perto tinha sido, e um único movimento errado faria ser partido em duas metades. Bem, não terminou tão mal. Não importa de onde essa coisa veio, pelo menos ela foi cuidada. Charles refletiu enquanto cambaleava para ficar de pé e olhava ao redor para o grupo. À sua esquerda, um discípulo do sexo masculino se saiu muito pior do que ele. Sua perna esquerda estava borbulhando grotescamente e rapidamente decaindo enquanto espasmos violentos percorriam seu corpo. Charles supôs que o homem provavelmente havia entrado em contato com o estranho apêndice do monstro. Observando a decomposição se espalhar para o peito do homem, Charles se virou para o discípulo que atendia ao ferido e sussurrou: "Não prolongue o sofrimento dele. Você faz isso ou eu faço?" Quando o discípulo virou a cabeça para longe do ferido, Charles apontou seu revólver para a cabeça do homem ferido e pôs fim à sua agonia. Ele então fez uma contagem rápida e percebeu que o grupo deles também havia sofrido uma perda significativa na batalha. 3 discípulos haviam perecido, e 2 estavam incapacitados. Espero que o caminho à frente seja mais tranquilo, ou não teremos vidas suficientes para sacrificar. Os discípulos logo reuniram suas emoções e rapidamente atenderam seus companheiros caídos. O Sky Battler então continuou sua ascensão para dentro da fenda. No momento em que entraram na fenda, a luminância acima deles irradiou com uma intensidade maior. Sob a iluminação brilhante, Charles notou que as paredes de pedra ao redor não eram lisas. Elas eram pontilhadas com crateras e fendas intercaladas com algumas construções subterrâneas e túneis. O design lembrou Charles dos modernos estacionamentos subterrâneos e túneis de trem. Após observar por um curto período, Charles decidiu não olhar mais e fechou os olhos. O brilho avassalador ardia. Mesmo com as pálpebras fechadas, um vermelho escaldante obscurecia sua visão. Enquanto Charles massageava suavemente os olhos para aliviar o desconforto, uma voz soou próxima: "Padre, o que é isso?" Os olhos de Charles se abriram de repente ao ouvir a pergunta e se viraram para onde a voz indicava. Uma enorme flor branca com mais de 30 metros de extensão estava presa à parede. Sua luminescência pulsava ritmicamente, alternando entre fraca e brilhante. O padre balançou a cabeça: "Não tenho muita certeza. Talvez na Terra da Luz, todas as flores sejam assim." À medida que o dirigível continuava sua ascensão, as paredes ao redor deles avistavam mais e mais flores gigantes. "Meus olhos estão vendo coisas? Por que parece que essas coisas estão se movendo?" Charles balançou a cabeça. "Não, essas coisas estão se movendo." Examinando as flores que tremeluziam, Charles foi atingido por uma estranha sensação de déjà vu. Ele as achou tão familiares e sentiu como se já as tivesse encontrado antes. Enquanto ele peneirava as memórias de suas aventuras passadas, suas pupilas de repente encolheram bruscamente ao perceber. Ele se lembrou desse piscar rítmico. Não eram flores. Eram criaturas vivas. Eram as estrelas vivendo na parte inferior do terreno rochoso acima. Ao mesmo tempo, as vastas pétalas ao redor deles foram rapidamente envolvidas por conchas de inseto ciano e pontiagudas. A criatura monstruosa rapidamente se virou para revelar seus membros anteriores ameaçadores, semelhantes a foices, e suas cabeças peculiares, semelhantes a brotos, antes escondidas. Assim que Charles se preparou para o ataque iminente, os louva-a-Deus agitaram suas asas transparentes em uníssono. Os vários ritmos de suas batidas de asas se misturaram e se fundiram em uma mensagem arrepiante na linguagem da subterrânea Seascape. "Moradores da superfície, saiam. Sua presença acima só trará calamidade." Capítulo 155. Enxugando as palmas das mãos suadas na camisa, a mente de Charles acelerou. Uma calamidade? Que calamidade pode haver na superfície da Terra? A menos que a humanidade tenha causado esse calor intenso. "Moradores da superfície, saiam. Sua presença acima só trará calamidade." Os gigantescos louva-a-Deus bateram as asas e reiteraram o mesmo aviso. Observando a área e notando que os monstruosos louva-a-Deus de 6 metros de comprimento os cercavam, Charles sabia que sua prioridade imediata era evitar provocá-los.
Ele refletiu sobre suas palavras antes de fazer a pergunta. Quem é você? Por que não nos deixa subir? Como essas criaturas podiam se comunicar, Charles pensou que talvez pudesse extrair alguma inteligência delas. No entanto, os louva-a-Deus não demonstraram intenção de conversar. Suas asas batiam mais rapidamente e em um volume maior. Moradores da superfície desçam imediatamente. A calamidade passada foi causada por sua espécie. O pacto acabou. Nunca mais acreditaremos em nenhuma palavra de sua espécie. Nunca. Todos e cada um dos louva-a-Deus desembainharam suas foices. De que calamidade você está falando? O que aconteceu na superfície? Não sei qual humano você contatou por último, mas não estou com eles. Charles rugiu, sua voz cheia de claro desespero. O zumbido das asas cessou instantaneamente. Os louva-a-Deus se reuniram em um círculo e pareciam estátuas suspensas no penhasco. O tempo parecia ter congelado naquele momento, pois tanto os humanos quanto os monstros permaneceram imóveis. Naquele momento, Charles sentiu a luz do sol acima de sua cabeça se intensificar ainda mais. Agarrando a corda com as duas mãos, ele rapidamente subiu no balão como um macaco ágil. Ele ficou parado e olhou para cima com os olhos semicerrados. A aproximadamente 300 metros de distância, um toque de azul com um canto obscurecido pelo brilho prateado do sol entrou em sua visão. Era o mundo da superfície, onde ele originalmente pertencia. No mesmo momento, os louva-a-Deus abriram suas asas aterrorizantes com um zumbido ressonante e avançaram ameaçadoramente contra Charles e seu grupo. Seus membros dianteiros afiados, semelhantes a foices, perfuraram o balão de ar como se estivessem cortando tofu. Enquanto sons de couro rasgando e madeira rachada ecoavam incessantemente no ar, o Sky Butler logo foi despedaçado. Alguns de seus tripulantes sofreram o mesmo destino no processo. No entanto, por alguma razão desconhecida, os louva-a-Deus não miraram em Charles. Eles se agarraram aos penhascos ao redor e miraram suas cabeças em forma de broto em Charles enquanto ele despencava. Charles girou rapidamente no ar. Ele estava esperando que os discípulos da Divine Light Order o salvassem. No entanto, ele havia cometido um erro de cálculo dessa vez. Os outros sobreviventes do Sky Butler não caíram com ele. Com determinação inabalável, eles voaram em direção ao túnel perigoso. Devemos completar a missão confiada por sua eminência. Vida longa ao Deus Sol. Da perspectiva de Charles, suas ações atuais eram semelhantes às de mariposas se atirando em direção ao fogo. Ao cair da fenda, ele olhou para a luz ofuscante e viu um enorme enxame de louva-a-Deus descendo sobre os discípulos. Nesse ponto, Charles não tinha o luxo do tempo para se preocupar com os outros. Ele estava em queda livre. Da sua altitude, mesmo se ele caísse nas águas, não seria diferente de bater em concreto. O cabelo de Charles farfalhou violentamente devido ao vento forte que uivava por ele. Sua mente correu em desespero por uma maneira de se salvar. Enquanto o vasto mar abaixo dele aumentava rapidamente, Charles pegou o bate-espelho e passou a mão direita ensanguentada sobre a superfície de vidro. Uma criatura grotesca em forma de morcego rapidamente abriu suas asas e bateu com uma intensidade feroz para desacelerar sua rápida descida. Quando Charles estava a 20 metros da superfície do mar, sua descida foi interrompida com sucesso. Mas no momento seguinte, sem aviso, ele foi consumido por uma explosão repentina de chamas vermelhas. A dor intensa parecia como se inúmeras agulhas perfurassem cada centímetro de seu corpo. A luz do sol era a nêmesis dos vampiros. Poucos segundos foram tudo que Charles precisou para encontrar seu fim, não de uma queda fatal, mas de um fogo ardente. Em seu pânico, Charles retraiu suas asas. Voltando à sua forma humana, ele mergulhou diretamente nas águas geladas. Testemunhando algo caindo da fenda acima no mar, a angústia tomou conta do coração de cada indivíduo em Hope Island. Aqueles proficientes em natação imediatamente correram em direção às águas para salvar os caídos. Logo, Feuerbach retornou, ajudando Charles a se recuperar e levá-lo para o abrigo. Liderando um grupo de discípulos, um foi o primeiro a se aproximar de Charles. Com evidente nervosismo subjacente à sua voz, ele perguntou: "O que aconteceu lá em cima? Você viu o Deus da Luz?" Com a pele carbonizada em um tom anormal de preto, Charles acenou com a mão fracamente. "Não. Fomos atacados pelas criaturas que moram no topo da caverna. Elas estão nos bloqueando de subir. Como eles se parecem? Eram muitos?" Um continuou com suas perguntas. No entanto, qualquer esperança de resposta desapareceu quando Charles abaixou a cabeça para o lado e caiu inconsciente. Após um período de tempo desconhecido, Charles finalmente se mexeu e recuperou a consciência. Ele se viu deitado em uma cama larga e imaculada, e seu corpo envolto em grossas camadas de bandagens brancas. Até o menor movimento fazia com que uma onda de dor percorresse todo o seu corpo. "Não se mova", a voz rouca de Laesto soou à esquerda de Charles. Reunindo toda a força que podia, Charles se esforçou para virar o pescoço em direção à voz e viu Laesto misturando alguma mistura. Seu olhar então pousou em Bandages, que estava sentado ao lado. "Eu não disse para você não se mover?" Laesto estendeu a mão para agarrar a cabeça de Charles e a reposicionou de modo que este ficasse de frente para o teto mais uma vez. "Há quanto tempo estou apagado?" 7 dias. Ou talvez 8. Você sofreu ferimentos graves dessa vez. Uma grande parte da sua pele foi queimada. Charles soltou uma risada fraca. "Tão ruim assim, hein? Acho que vou ficar com mais algumas cicatrizes então."
Ao ouvir o tom relaxado de Charles, uma pitada de confusão cruzou o rosto hediondo de Laesto. Para alguém que sofreu ferimentos tão sérios, você parece estar de bom humor. Os cantos dos lábios de Charles se ergueram levemente quando ele se lembrou do tom sedutor de azul celeste que ele havia vislumbrado. Pela primeira vez em 9 anos, ele viu o mundo exterior. Ele não conseguia discerni-lo claramente por causa da luz ofuscante, mas era tão incrivelmente lindo. Contanto que eu tenha sobrevivido. Valeu a pena. Uma carranca desdenhosa apareceu no rosto de Laesto. Claro, continue seu caminho. Um belo dia, você não vai conseguir voltar e então, eu finalmente poderei desembarcar deste maldito navio. Charles não tinha tempo para conversa fiada. Ele precisava compartilhar imediatamente o que havia aprendido sobre a fenda com os discípulos da Divine Light Order. Como aqueles louva-a-Deus eram meras criaturas vivas, lidar com eles se tornou muito mais fácil. Eles só precisavam encontrar uma maneira de se livrar deles para limpar o caminho em direção ao mundo da superfície. Doutor, chame um. Preciso falar com ele. SHHH. Você não está em condições de conhecer ninguém. Descanse primeiro. Com isso, Laesto então mergulhou uma seringa contendo um líquido preto no braço de Charles. Antes que Charles pudesse sequer retrucar, suas pálpebras caíram, e ele caiu de volta no sono. Laesto saiu mancando da enfermaria. Na porta, um discípulo da Divine Light Order, que estava esperando há muito tempo, levantou-se imediatamente. O governador Charles voltou a si, perguntou o discípulo com a voz cheia de ansiedade. Por que a pressa? Ele ainda está fora. Laesto o empurrou rudemente para o lado e foi embora. Saindo do corredor apertado, Laesto ficou no convés do narvale. Olhando para a distante Hope Island banhada pela luz do sol brilhante, ele tomou um gole de seu frasco de lata. Por que você não disse a eles que o capitão mudou de ideia? Os olhos de Laesto permaneceram fixos na ilha, apesar de ouvir a voz lenta atrás dele. Deixe-o descansar. Agora mesmo, a cama de doente é a única coisa que pode fazê-lo ficar parado, respondeu Laesto antes de tomar outro gole de álcool. Capítulo 156. Enrolado em bandagens como uma múmia, Charles só conseguia ficar deitado na cama e olhar para o teto branco imaculado acima dele. Para outros, ele pareceria estar sonhando acordado, mas sua mente estava repassando a breve conversa que teve com os louva-a-Deus. Ele estava tentando dar sentido a elas. Essas criaturas só tinham proferido algumas palavras, mas a implicação por trás delas era gravemente significativa. Elas mencionaram uma calamidade causada pela humanidade. A julgar pela situação atual dos insetos, parecia que elas também tinham sido vítimas do mesmo desastre. Em segundo lugar, a segunda frase deles revelou que eles tinham interagido com um grupo de humanos antes e entrado em algum tipo de pacto com eles. Era altamente provável que o grupo de humanos fosse o representante da fundação. No entanto, o que mais deixou Charles perplexo foi a primeira questão. Se uma grande catástrofe tivesse acontecido com os humanos, por que não havia registros dela na história do Subterranean Seascape? Quando ele tinha acabado de chegar a este espaço, ele vasculhou a história da paisagem marinha em busca de pistas para a saída. Antes do advento das turbinas a vapor, havia apenas registros de ilhas afundando ou disputas de soberania. Não havia menção a nenhum desastre ou como os humanos vieram a estar neste reino subterrâneo. Poderia ser alguma grande catástrofe no mundo da superfície? Mas como um desastre de superfície afetaria os louva-a-Deus que vivem no espaço subterrâneo? Assim que Charles lutou com sua própria perplexidade, a porta foi aberta. 2 homens entraram na sala. Laesto tinha uma expressão severa no rosto, enquanto um parecia visivelmente animado. Governador Charles, todos os louvores ao Deus da Luz por você estar acordado. Temíamos que você nunca mais voltasse, disse um. Charles lançou um olhar para Laesto, e seus olhos transmitiram a mensagem. Eu não acordei há muito tempo. Rápido me diga. O que são aquelas criaturas que vivem no topo da caverna? Você viu como era a Terra da Luz? Um continuou. Ajustando as bandagens em seu ombro esquerdo dolorido, Charles se apoiou na cama e contou tudo o que tinha visto. Os insetos, havia muitos deles, com base no que vi, havia pelo menos várias centenas. A fenda que levava à Terra da Luz parecia ser o covil deles. Se quisermos chegar à Terra da Luz, teremos que nos livrar deles. Quantos desses Skybatters você tem no momento? Ainda temos 2 deles na ressurreição. Mas ficamos sem os trajes de proteção que podem resistir à luz divina. Eles foram feitos para uso subaquático, então não preparamos muitos deles, respondeu um. Charles balançou a cabeça. Mesmo se tivermos os trajes, 2 naves estariam longe de ser o suficiente. Elas são poderosas demais. Precisamos de um poder de combate muito maior para lutar contra elas. Um abaixou a cabeça e ponderou por vários momentos antes de finalmente levantar o olhar para encontrar o de Charles. Por favor, espere. Não posso tomar essa decisão sozinho. Eu precisaria consultar Sua Santidade o Papa. Com isso, um se levantou e saiu da sala. A excitação anterior em seu rosto foi apagada sem deixar vestígios e substituída por uma sobrancelha franzida. Várias centenas de monstros de 6 metros de comprimento. Se eles estivessem na ilha, suas forças existentes seriam o suficiente para facilmente derrotá-los. No entanto, essas criaturas estavam lutando em seu território, onde a luz divina mortal brilhava, o que tornava a questão muito mais complicada e desafiadora de enfrentar. Quanto à calamidade da qual os louva-a-Deus falaram, Charles escolheu não mencioná-la a um. Ele havia buscado a Divine Light Order aqui com um propósito, que era ajudá-lo a retornar ao mundo da superfície.
Se ele mencionasse abruptamente outros assuntos, isso poderia causar distração desnecessária. As coisas deveriam ser resolvidas uma após a outra. O objetivo de Charles permaneceu singular e inabalável, retornar à superfície. Ele só consideraria seu próximo movimento ao chegar ao mundo da superfície. Sinto que estou quase de volta ao normal agora. Posso me movimentar agora? Charles perguntou descaradamente, apesar de estar envolto da cabeça aos pés em gaze. Laesto soltou um bufo e respondeu: Você sofreu queimaduras graves e quer se mudar tão cedo? Você pode tentar se tiver coragem. Ele tomou um gole de sua garrafa de lata e se inclinou despreocupadamente contra a parede enquanto esperava o próximo movimento de Charles. Conforme Charles se movia, ele sentiu uma sensação de picada como se milhares de pequenas agulhas estivessem o picando. Lançando um olhar de soslaio para Laesto, Charles começou a desfazer as bandagens nele. Ao chegar à última camada, ele percebeu que a gaze havia se fundido com a crosta de sangue em sua pele. Descanse em paz. Com um puxão rápido das bandagens, uma dor excruciante percorreu Charles, e ele estremeceu em resposta. Rangendo os dentes, Charles continuou a descascar as bandagens ensanguentadas. Chega, você pode suportar a dor, mas assistir você é angustiante para mim. Laesto se aproximou de Charles com um olhar de desdém e rapidamente enfaixou os ferimentos recém-expostos mais uma vez. Segure essa sua lâmina negra que pode acelerar a cura. Mantenha as bandagens por 5 dias. Depois disso, talvez você possa dar alguns passos. Assim que Laesto terminou de prender as bandagens no braço de Charles, abriu a porta e entrou na sala mais uma vez. Governador Charles, Sua Santidade gostaria de conhecê-lo. Agora? Como? A cama de Charles foi içada por vários homens corpulentos e colocada em um barco de madeira. O barco então deslizou rapidamente em direção à enorme embarcação brilhando com tons dourados ao lado. Logo, Charles se viu em uma sala ricamente decorada e conheceu o chamado Papa. Com 3 metros de altura, a estátua imponente lembrava um homem idoso. As mãos vazias da estátua esticadas para cima com as palmas voltadas para cima. A única peça de roupa nela era o quilte de pedra amarrado na cintura. Conforme pequenos pedaços de detritos caíam da estátua, ela girou, e seus olhos sem pupilas encararam Charles, que estava deitado na cama. Ela emitiu uma voz oca e nebulosa que soou como um eco distante. Olá, jovem. Ouvi falar de sua história e de seus feitos a serviço do Deus da Luz. Suas ações receberão a devida recompensa. Por que você quer me ver? Eu já disse tudo o que precisa ser dito, Charles respondeu. A estátua soltou uma risada antes de pedir. Por favor, repita o que você me disse, governador de Hope Island. Charles olhou perplexo para a estátua à sua frente. O que diabos a Ordem da Luz Divina está tramando? Apesar da confusão, Charles reiterou tudo sobre a caverna e os insetos para a estátua mais uma vez. A estátua ficou em silêncio por um breve momento antes de falar. Não tenho certeza do que você está escondendo, mas está claro que você não mentiu sobre nada. Charles sentiu uma mão invisível apertando seu coração. Essa coisa pode detectar mentiras? Não. Não só pode detectar mentiras, mas parece que sabe que escondi algumas das palavras dos louva-a-Deus. Como se tivesse lido o tumultuoso turbilhão de dúvidas em Charles, a estátua riu e disse, por favor, nos perdoe. Este assunto é de grande importância para nossa ordem. Temos que ser cautelosos. As feições de Charles se contorceram de desconforto. Ele achou profundamente perturbador que seus pensamentos fossem expostos e examinados de forma tão intrusiva. Já que você verificou a autenticidade das minhas palavras, qual é a decisão da Divine Light Order? Pelo que vi, essas criaturas vivem em grupos. Se não agirmos prontamente, ninguém pode garantir que elas não se multiplicarão mais. Jovem, você esqueceu minhas palavras? Não tente me intimidar com falsas informações. Eu consigo ver através do engano. Não se preocupe, apenas comprou as forças de vanguarda. Em breve, redistribuirei todas as nossas forças do Mar do Norte para zarpar em direção à Ilha da Esperança, para que possamos chegar à Terra da Luz no menor tempo possível. Enquanto Charles era carregado para fora da sala, prostrou-se diante da estátua. Sua testa, marcada com um triângulo branco, estava colada ao chão. Vejo muitas visões desconhecidas e paisagens maravilhosas no jovem. Ele não parece ser do nosso mundo. Levantou a cabeça para olhar a estátua. Então, Vossa Santidade, nosso plano. Prossiga como pretendido. Temos que ir para o seu reino sagrado. Como emissário do Deus da Luz neste reino mortal, posso sentir a imensa angústia do nosso Senhor. Temos que prestar assistência. Como desejar santidade. Capítulo 157. 5 dias não foram nem muito longos nem muito curtos. Eles passaram num piscar de olhos. Charles agora podia caminhar cautelosamente na areia branca imaculada e aproveitar o calor do brilho do sol, embora ainda envolto em camadas de gaze. Mas toda vez que se aventurava na praia, Charles sentia o olhar estranho e examinador de seu primeiro imediato. Capitão, isso é normal. Se alguém se vestisse com a mesma roupa que eu todos os dias, eu também ficaria bem irritado. Deep sussurrou para Charles enquanto entregava a este último um copo de bebida de cocô fresco. Não se preocupe com ele. Como as coisas estão progredindo do seu lado? Charles perguntou enquanto descansava contra um tronco de árvore e sob sua sombra. Suspiro, capitão, me poupe por favor. Eu realmente não fui feito para ser um policial. Quando eu era um mendigo, eles eram como a ruína da minha existência. Apenas aprenda. Eu não lhe dei alguns mentores? Você tem apenas 17 anos. O que há para ter medo?
Se você falhar, então tente novamente. Se você não conseguir pegar em 1 ano, então faça em 2 anos ou até 3 anos. Posições-chave na Hope Island têm que ser ocupadas por um de nossa tripulação. Parecendo completamente sobrecarregado, Deep coçou a cabeça em ansiedade e disse: mas eu posso prender muitas pessoas injustamente. Por que eu tenho que fazer isso? O segundo imediato não queria esse trabalho? Connor tem seu próprio prato cheio. Você é jovem e adaptável. E seu papel como contramestre não está tão longe do de um policial. Agora que temos menos pessoas na ilha, é a melhor chance para você tentar sua sorte nisso. Quando a população da ilha aumentar, será muito mais difícil para você pegá-la, Charles explicou calmamente. Capitão, realmente não vamos zarpar de novo? Deep perguntou enquanto se esparramava no chão, estendendo os braços e as pernas para formar um grande X. Sua voz estava tingida com um toque de melancolia. Charles tomou um gole do doce e refrescante suco de cocô antes de responder. Talvez. Ele já havia encontrado o mundo da superfície. Em outras palavras, a missão do Narval estava completa. Talvez seus dias de navegação pudessem realmente chegar ao fim. A ideia de passar o resto da minha vida em uma ilha. De repente, sinto que estar no mar é mais confortável, refletiu Deep. Não é melhor viver uma vida mais longa em terra do que arriscar no mar? Não era isso que todos almejavam quando se juntavam a um navio de exploração? Foi o que pensei também, mas não estou tão feliz quanto pensei que ficaria quando o dia finalmente chegasse. Ainda acho que é muito mais emocionante me aventurar pelos mares com você, capitão. Desdém fingido surgiu no semblante de Charles enquanto ele lançava um olhar para seu contramestre no chão arenoso. Se não fosse por seus ferimentos e as bandagens restringindo de grandes movimentos, ele teria corrido e dado um chute brincalhão em Deep. Como você pode não apreciar os bons momentos e ansiar apenas pelas dificuldades? Os olhos de Charles se estreitaram em fendas enquanto ele continuava a olhar para Deep. Sentindo um olhar sobre ele, Deep disse abruptamente: Capitão, você ainda se lembra de como nos conhecemos? Eu estava lutando com outros mendigos por um pedaço de pão preto caído. Eu estava muito frágil e fraco e perdi a briga. Eu até fui espancado naquela época. Os ferimentos que sofri naquela época foram tão dolorosos que ainda consigo me lembrar deles. Então eu corri até você, e você perguntou se eu queria ficar de barriga cheia. Eu concordei, e você me trouxe a bordo do SS Mouse, Deep continuou, parecendo nostálgico. Não foi grande coisa. Um dos nossos marinheiros morreu então, e você estava lá quando precisávamos de um substituto. Deep soltou uma risada. Seja qual for o motivo, você ainda salvou minha vida. No momento em que Deep se remexia e se espreguiçava como um gato acordando de seu sono, Charles vislumbrou uma marca preta e nítida na nuca dele. O que é isso no seu pescoço? Deep sentou-se imediatamente. Com excitação palpável, ele puxou o colarinho para baixo para revelar sua clavícula. Eu vi sua tatuagem e achei que era bem legal, então fiz uma parecida. Charles finalmente conseguiu ver claramente a tatuagem. Era uma aranha enrolada e sem vida. Paulada. Charles atirou a casca de cocô agora vazia em Deep, e ela atingiu o último bem na cabeça. Sua voz estava cheia de raiva gelada enquanto ele repreendia o jovem contramestre. Você nem sabe o significado dessa marcação, e ainda assim ousa tatuá-la em seu corpo? Livre-se dela, agora. Marcas como essas eram símbolos de cultos. Quem sabia que efeitos colaterais malévolos isso poderia trazer depois de gravá-lo em si mesmo? Capitão, é só uma tatuagem, nada demais, Deep comentou com visível indiferença. Assim que Charles se levantou e estava prestes a se mover para confrontar Deep, ele notou um grupo de indivíduos segurando guarda-chuvas improvisados e se aproximando deles do abrigo. Seu primeiro imediato, Bandages, os liderava. Veja, se você quiser usá-lo. Ele quer ver você, Bandages relatou em sua maneira lenta de falar e apontou para um indivíduo ao seu lado. O olhar de Charles seguiu o dedo de Bandages e pousou em um belo rapaz com penetrantes olhos azuis e cabelos brancos prateados. Seu traje, uma camisa branca imaculada, calças pretas e uma jaqueta azul, estava estranhamente fora de lugar com o cenário da ilha. Bom dia, estimado governador. Estou ciente de que você está exultante por ter encontrado e ocupado uma nova ilha, mas ainda assim você está perdido sobre como lidar com o pessoal, como quem contratar ou quanto você deve compensá-los. E é aí que minha experiência entrará em jogo. No momento em que o jovem começou a falar, ele imediatamente assumiu o controle da conversa. Quem é você? Eu sou Leonardo. Com todo respeito, e perdoe-me pela franqueza, é pouco profissional confiar todos os assuntos triviais da ilha a um amador. Nesse ritmo, a ilha será consumida pelo caos, como a bagunça de uma sopa espessa de cogumelos. Charles imediatamente percebeu a intenção de Leonardo. Depois de toda aquela conversa, ele estava apenas mirando em conseguir uma posição. Se ele é um amador, você é um especialista então? Charles perguntou. De fato, eu já fui o ministro da administração na Ilha das Sombras. Minha experiência pode ajudar você de forma eficiente e eficaz a resolver os problemas. Não exijo muito pela minha compensação. Estou apenas pedindo uma casa pequena, medindo 500 metros quadrados e localizada no coração da ilha. Claro, também busco um salário semanal de 30.000 eco, respondeu Leonardo. Charles se aproximou de Leonardo e olhou fixamente nos olhos azuis de Leonardo com um olhar calmo. O ministro da administração na Ilha das Sombras é um jovem? Senhor, o senhor julga as capacidades de um indivíduo pela idade? Um mendigo, independentemente da idade, continua sendo um mendigo. Leonardo respondeu com um brilho confiante e calmo nos olhos.
Charles colocou uma mão no ombro de Leonardo. Já estive em várias ilhas e Shadow Island é uma delas. Não me lembro de um ministro da administração ser você. Governador, quando foi a última vez que o senhor visitou a Ilha das Sombras? Mudanças de pessoal, respondeu Leonardo imperturbável. O olhar intenso de Charles cravou-se nos olhos azuis de Leonardo enquanto ele se inclinava e dizia: você sabe que todos os governadores eram foras da lei antes de ascenderem às suas posições atuais, não é? Se eu descobrir que você me enganou, você sabe o que vai acontecer com você, certo? Ex-ministro da administração da Ilha das Sombras. Uma gota de suor frio escorreu pela lateral da testa de Leonardo enquanto ele olhava nos olhos gelados e sem emoção do indivíduo enfaixado à sua frente e sentia o aperto firme e inflexível do homem em seu ombro. Leonardo cerrou os punhos e forçou um sorriso confiante no rosto mais uma vez. Não há razão para duvidar de mim, governador. Eu realmente já ocupei o cargo antes. Você pode confirmar isso com qualquer morador da Ilha das Sombras. Charles gradualmente aliviou a pressão que ele colocou em Leonardo e voltou sua atenção para bandagens. Tudo bem. Ele será o ministro da administração de Hope Island de agora em diante. Entregue e informe-o sobre alguns dos assuntos que você tem em seu prato. Entendido. Bandages assentiu e levou Leonardo para um abrigo distante com telhado de palha. Charles não sabia se era imaginação ou não, mas de repente percebeu que Bandages parecia estar caminhando com passos vigorosos e vigorosos. Capitão, você está nomeando ele assim? Não é uma decisão muito precipitada? E se ele tiver outros motivos ocultos? Ou se ele for um vigarista? Deep exclamou enquanto seus olhos se arregalavam em choque. Essa é sua responsabilidade de agora em diante, chefe Deep. Você sabe o que fazer em seguida. Eu não tenho que lhe ensinar, tenho? Charles se acomodou de volta à sombra de uma árvore. Com uma expressão conflituosa, Deep olhou alternadamente entre Charles e o par que tinha acabado de sair e eventualmente soltou um suspiro resignado. Ele então se virou e correu atrás do par enquanto murmurava ferozmente: se aquele cara acabar sendo um vigarista, eu vou enforcá-lo como isca de tubarão. Lembre-se de se livrar da tatuagem. Eu sei, eu sei. Capítulo 158. Em um barraco de madeira de aparência surrada, Leonardo estava sentado à mesa com uma expressão de extrema seriedade em seu semblante. Seus penetrantes olhos azuis encaravam os dois irmãos sentados diante dele do outro lado da mesa. Ouvi dizer que vocês dois já trabalharam no Ministério da Administração em outras ilhas, afirmou Leonardo. Sim, senhor, responderam os irmãos em uníssono. Um deles continuou: nós dois éramos responsáveis por gerenciar os documentos da administração pública nas Spider Islands. Definitivamente podemos lidar com outras tarefas administrativas também, além da documentação. Leonardo então perguntou: deixe-me testar seus conhecimentos então. Quais são os deveres primários de um ministro da administração competente? Os irmãos Joseph trocaram olhares. Havia uma pitada de surpresa em seus olhos. Eles não tinham previsto essa pergunta no processo de contratação. Bem, você não tem uma resposta? A porta está logo ali, sirva-se. Hope Island não tem espaço para vigaristas, Leonardo continuou. Sua voz era gélida e sua expressão era fria. Ao ouvir as palavras de Leonardo, os irmãos ficaram visivelmente em pânico. Eles tinham viajado muito longe e gasto uma grande quantia de dinheiro para chegar aqui. Se fossem mandados embora aqui, não teriam condições de pagar uma passagem de volta. Eu sei. Claro que sim. O ministro é responsável por executar as ordens do governador. Ele tem que garantir uma comunicação perfeita entre os ministérios envolvidos e fornecer feedback oportuno e reportar ao governador, respondeu o ancião Joseph. Seu irmão mais novo rapidamente acrescentou: sim, sim, sim. De acordo com as intenções do governador e o plano de desenvolvimento estratégico para a ilha, o ministério terá que elaborar os planos de trabalho, resumos anuais de trabalho e outros documentos importantes. Eles também lideram ou auxiliam outros ministérios em seu planejamento e pesquisa. Na pressa de solidificar sua credibilidade, os irmãos Joseph começaram a espalhar conhecimento após conhecimento e revelaram tudo o que sabiam. Leonardo assentiu e anotou palavras enquanto os irmãos Joseph falavam. Quando os irmãos terminaram de regurgitar o que sabiam, Leonardo fez outra pergunta, segunda pergunta. Se você fosse o ministro da administração, dado o estado atual da ilha, o que faria primeiro? Os dois irmãos se envolveram em uma breve conversa sussurrada antes que o ancião Joseph hesitantemente respondesse. A prioridade é estabelecer a estrutura dos vários ministérios na ilha? Isso está certo? A expressão de Leonardo endureceu. Quem é o recrutador aqui? Os irmãos ficaram claramente surpresos com a resposta de Leonardo e ficaram em silêncio. Você pode ir, volte amanhã para minha decisão. Mas não crie muitas esperanças. O governador tem exigências muito altas. No momento em que os irmãos saíram da sala, a expressão calma no semblante de Leonardo rapidamente se desfez. Sentindo um leve alívio, ele puxou a gola e respirou fundo. Droga! Finalmente encontrei dois que podem ser úteis, Leonardo refletiu enquanto se levantava e andava em direção à janela. Seu olhar cauteloso estava fixado na figura enfaixada parada na praia arenosa à distância. O homem parecia um paciente com mobilidade limitada, mas Leonardo sabia o contrário. Afinal, a ilha inteira pertencia àquele indivíduo chamado Charles.
Lembrando do olhar gelado de Charles que parecia olhar diretamente através de sua alma, um arrepio percorreu a espinha de Leonardo. No entanto, comparado ao medo da morte, Leonardo estava queimando com um desejo por autoridade e poder. De fato, Leonardo era um vigarista. No momento em que soube que havia uma ilha recém-descoberta, ele soube que essa era sua oportunidade de ouro e decidiu fazer esse grande esquema dele. Ele não era ministro da administração da Ilha das Sombras, mas estava confiante de que aqueles lunáticos marinheiros que estavam arriscando suas vidas no mar não teriam ideia de como era a verdadeira ilha. Como eles eram ignorantes, ele poderia facilmente se tornar o ministro do administrador da Ilha das Sombras apenas proclamando que era um. Contanto que ele conseguisse dar esse golpe, seu status seria elevado de um pequeno vigarista no distrito portuário para um de elite de uma ilha. Assim que Leonardo imaginou a grandeza de seu futuro, ele sentiu um olhar frio e repentino sobre ele. O governador, Charles, tinha virado a cabeça e estava olhando em sua direção. Com a mão direita colocada no ombro esquerdo, Leonardo imediatamente se curvou antes de retornar ao seu assento e continuar com o recrutamento. Uma civilização crescente precisava de ordem. Hope Island começou caótica, mas leis e normas sociais lentamente tomaram forma sob o estabelecimento do gabinete do governador. Uma sociedade legal começou a se formar na ilha. Governador Charles, este é o plano de 6 meses que esbocei para o desenvolvimento da ilha. Por favor, dê uma olhada, disse Leonardo enquanto presenteava Charles com um caderno cheio de texto escrito em cada página. Com um ar de confiança, Leonardo continuou: Senhor, temos comida e água fresca abundantes na ilha. Sugiro que façamos um anúncio de reassentamento em outras ilhas. Poderíamos usar uma população maior. Enquanto Charles parecia absorto nas páginas que virava metodicamente, seus pensamentos estavam, na verdade, preocupados com outra coisa completamente diferente. Você se saiu bem nos últimos dias, comentou Charles. Naturalmente. Eu já disse antes, sou um especialista, respondeu Leonardo com um sorriso no rosto. Charles levantou uma sobrancelha e olhou nos olhos de Leonardo enquanto perguntava: Sério? Você quer dizer um vigarista especialista? A temperatura na sala pareceu cair vários graus instantaneamente. O sorriso no rosto de Leonardo pareceu congelar em ansiedade. Senhor, não tenho certeza do que quer dizer. Você foi cauteloso, eu admito. Você não mostrou nenhum sinal de falha diante dos meus homens. No entanto, acontece que um dos meus tripulantes não é humano. Nesse momento, um rato branco subiu no ombro de Charles e mostrou a língua para Leonardo. Um rato? Leonardo deu um passo para trás com medo, apenas para sentir que havia pisado em algo peludo. Seu coração disparou quando ele se virou aterrorizado. Camundongos marrons escuros estavam amontoados logo atrás dele, bloqueando sua saída. Essas criaturas também são membros da minha tripulação. Elas entendem a fala humana também. Elas ouviram cada palavra que você disse. Um arrepio percorreu o corpo de Leonardo, e seu coração disparou quando um objeto frio e duro foi pressionado contra sua nuca. Naquele momento, ele estava completamente arrependido de sua escolha. Governadores nunca foram pessoas comuns. Ele devia estar louco para sequer pensar e realmente tentar enganar um governador. É o fim? Assim que Leonardo se preparou para a dor, o objeto duro pressionando seu crânio desapareceu. Tudo bem, seguiremos seu plano. Leonardo se virou enquanto tremia visivelmente. Ele encarou Charles com um olhar de descrença nos olhos. Você não vai me matar? Por que eu te mataria? Você fez um bom trabalho de planejamento para os assuntos da ilha. Preciso de um ministro da administração competente como você agora. Por que você ainda está aqui? Comece a trabalhar. Incapaz de controlar seu medo, Leonardo cambaleou para fora do quarto. No momento em que a porta se fechou atrás dele, ele caiu no chão e ofegou por ar. Senhor Charles, por que você não o puniu? Ele mentiu para você, Lily perguntou, seus olhos brilhantes arregalados de curiosidade. Alguém tem que fazer o trabalho. Já que ele está fazendo bem, eu poderia muito bem deixá-lo continuar com isso. Também não temos um substituto adequado neste momento. Sentindo uma coceira repentina, Charles coçou o curativo que envolvia seu braço. Mas você não está preocupada que ele faça algo ruim secretamente? Lily perguntou com um adorável aceno de cabeça. A faca está na minha mão, e cabe a mim decidir quando cortar algo. Você vai entender quando ficar mais velho, Charles sorriu. Mas no momento seguinte, a coceira em seu braço se intensificou. Seus arranhões se tornaram mais vigorosos, e o som abrasivo de pele morta raspando veio debaixo de suas bandagens. Incapaz de suportar mais a coceira, Charles se levantou e começou a desembrulhar suas bandagens. Empoleirada na mesa, Lily rapidamente colocou suas pequenas patas diante dos olhos, fingindo não assistir. No entanto, ela não conseguiu resistir e espiou pelas pequenas fendas entre os dedos. As bandagens, manchadas com sangue seco e pele morta, foram jogadas no chão, e Charles ficou diante do espelho. Ele estudou seu reflexo nu. A taxa de recuperação de seu corpo foi muito mais rápida do que ele esperava. Não havia nenhuma cicatriz medonha e esfolada como a que seu marinheiro vampiro tinha. Além de algumas cicatrizes de queimadura e pele enrugada, a maior parte de sua pele havia cicatrizado, mas ainda havia manchas rosa e branco claro. A recuperação total ainda levaria algum tempo. Naturalmente, ele agora estava sem cabelo. Deslizando a mão pela cabeça calva, Charles fez uma careta diante de sua estranha e nova aparência. Capítulo 159. TSK. Charles pressionou seu rosto mais perto do espelho e examinou seu reflexo.
Ele raramente verificava sua própria aparência no espelho, mas ainda sentia como se um estranho estivesse olhando para ele. Por que a mudança é tão drástica? Não me lembro de ter ficado assim. Charles murmurou para ninguém em particular. Senhor Charles, como você era antes? Lily perguntou de repente. Não me lembro bem, mas acho que não parecia tão feroz, Charles respondeu enquanto vestia suas roupas novamente. Depois do que pareceu uma eternidade se observando no espelho, Charles se virou para Lily, que estava empoleirada na mesa, e disse: Venha, Lily, vamos dar uma volta nas ruas. Oba! Lily exclamou enquanto balançava sua pequena cabeça animadamente. A dupla humana e camundongo emergiu dos aposentos do capitão e no convés do Narvale. De pé no convés e espiando a Hope Island, Charles notou que os abrigos simples anteriores tinham sido transformados e agora tinham um teto mais alto, enquanto cobriam uma área maior. Se a estrutura anterior do abrigo lembrava uma centopeia se contorcendo, a infraestrutura atual era como um enorme polvo espalhado pela ilha. Seus tentáculos se estendiam em todas as direções para cobrir a extensão da ilha de acordo com as necessidades dos ilhéus. À distância, indivíduos usavam chapéus de abas largas e entravam e saíam do polvo como formigas operárias diligentes. Quando Charles e Lily chegaram à praia arenosa, eles finalmente tiveram um vislumbre da rua escondida sob a sombra de um tentáculo. Casas baixas se alinhavam em ambos os lados da rua. Como Charles havia aprovado um decreto contra a derrubada de árvores, a maioria das casas era feita de pedras. Devido à instabilidade da estrutura, a maioria das casas não tinha telhado para evitar incidentes de desabamento. No entanto, mesmo uma infraestrutura tão simples e rudimentar conseguiu amplificar a atmosfera movimentada da rua. Segurando Lily em uma mão, Charles passeava tranquilamente pela rua. Ele olhou para os vários produtos expostos nos balcões de pedra da loja e notou que a impressionante variedade de produtos nas lojas poderia facilmente rivalizar com aqueles encontrados no arquipélago de coral. Senhor Charles, eu quero tentar isso. Lily guinchou animadamente enquanto saltava da palma de Charles e corria em direção a uma barraca de bebidas. Licor de banana? Isso é feito de bananas? Charles perguntou enquanto apontava para o líquido marrom claro em uma panela grande. Sim, senhor. É feito daquela mesma fruta que o governador deu o nome de banana. É exclusivo da nossa ilha. Você quer experimentar? O vendedor respondeu com visível entusiasmo. Talvez devido à diferença drástica na aparência de Charles, o vendedor não percebeu que o governador de quem ele falava estava bem na sua frente. Charles olhou para a etiqueta de preço da bebida e ficou surpreso ao descobrir que uma única taça custava 300 eco. Era um preço bastante alto. Senhor, bananas só podem ser compradas do Ministério da Agricultura a um preço fixo, e o suprimento é muito limitado. Só consegui obtê-las depois de muita dificuldade, explicou o vendedor. Charles não disse mais nada e entregou o dinheiro necessário. Afinal, ele foi quem aprovou o decreto para implementar o controle de preços. Entre todas as frutas, a banana tinha o maior teor de amido, o que a tornava uma das culturas mais adequadas para servir como alimento básico. Ele havia encarregado Frey de montar uma equipe e cultivar algumas terras para testar se uma plantação de banana poderia ser estabelecida com sucesso. A dependência de alimentos importados representaria desafios significativos para a sustentabilidade da ilha. Embora levasse quase 10 meses para as bananas irem do plantio à colheita, a produção abundante compensava a longa espera. Uma única árvore podia produzir mais de 100 bananas. A produção não podia ser comparada à dos campos de arroz, elas certamente poderiam rivalizar com as plantações de milho. Quanto ao armazenamento, as bananas podem ser secas sob a luz do sol para se tornarem chips de banana, especialmente porque não têm um teor significativo de açúcar. Os olhos de Lily brilharam de antecipação enquanto ela agarrava a bebida. Ela baixou a cabeça na xícara e tomou um gole antes de se virar para Charles e assentir com excitação palpável. Senhor Charles, bananas têm gosto ruim, mas o licor feito com elas é realmente delicioso. Você quer tomar um gole? Uma expressão divertida, mas ilegível surgiu no rosto do vendedor. Charles não conseguia descobrir se era desdém pelo pensamento de que um rato estava bebendo dos copos de sua loja ou choque pelo fato de o mesmo rato poder falar. Se está gostoso, então beba mais, disse Charles enquanto dava um tapinha na cabeça de Lily antes de se virar para o homem corpulento ao lado dele, que estava comprando álcool. Amigo, essa rua é segura? Charles perguntou. O homem hesitou em responder enquanto uma pitada de desconforto cruzava seu rosto. Qual é o problema? Há algum problema? Charles ficou surpreso. Alguém realmente havia perturbado a lei e a ordem recém-estabelecidas da ilha tão cedo? Para ser justo, é seguro. Mas sinto que o jovem chefe de polícia com a máscara é excessivamente severo. Qualquer um que ouse roubar terá a mão decepada, e ser pego por roubo à luz do dia significa uma execução imediata nas ruas. As pessoas estão em ovos por causa dele, respondeu o homem. Eu vejo. Para ser franco, o governador claramente tem pouca consideração por vidas humanas para entregar tamanha autoridade a um novato que não viu muito do mundo. Ouvindo as palavras do homem, Lily colocou a cabeça para fora do copo. Plantando suas pequenas patas nos quadris, ela lançou um olhar furioso para o vendedor. Charles prontamente terminou sua bebida e devolveu o copo vazio ao vendedor. Talvez, mas pelo menos elimina os tipos de problemas que afligem outras ilhas, disse Charles antes de pegar Lily no colo e se aventurar mais para dentro da multidão.
Em sua perspectiva, Deep era impulsivo e apressado. No entanto, se lhe fosse permitido tempo em uma posição de responsabilidade, ele logo encontraria uma maneira de executar seus deveres de forma mais eficaz. Conforme ele continuou seu caminho adiante, Charles encontrou visões que ele sabia que nunca encontraria em outro lugar. Fossem eles discípulos da Divine Light Order, membros da tripulação de naves de exploração ou primeiros colonos, cada pessoa irradiava uma energia e zelo inconfundíveis. Hope Island estava em seu estágio inicial de desenvolvimento com oportunidades ilimitadas. Sustentar-se não seria um desafio, contanto que a pessoa fosse perspicaz, dinheiro poderia ser feito em pouco tempo. Conforme Charles progredia mais, um vasto quadrado logo apareceu diante dele. Olhando para o abrigo expansivo acima, ele discerniu que este era o coração do povo. Um enorme quadro de avisos foi pendurado no centro da praça e estava cercado por um grande grupo de pessoas. Charles se aproximou e pôde ouvir uma voz da multidão. Alguém estava oferecendo explicações para o novo decreto que tinha acabado de ser aprovado para aqueles que não sabiam ler. A essência dessa confusão de mensagem é que Hope Island agora está vendendo terras. Enquanto você tiver dinheiro, você pode comprar um pedaço de terra e se tornar uma residência permanente. Também há uma cláusula adicional de que seus descendentes teriam que pagar um imposto de herança pela terra, disse um homem. O aviso menciona o preço? Perguntou alguém na multidão. O preço varia com base na proximidade da terra ao centro da ilha. Os lotes mais baratos custam 2 milhões de eco. Oh meu Deus Sol! Pense na quantidade de terra nesta ilha e em quantos eco ela pode valer. Não é de se espantar que digam que uma vez que você se torne um governador, você nunca mais terá que se preocupar com dinheiro. Um discípulo da Ordem da Luz Divina na multidão suspirou em descrença. Não me importa o que vocês pensam, mas definitivamente comprarei um lote. Viver nesta ilha é certamente muito melhor do que em qualquer outro lugar. Lily inclinou a cabeça para cima e olhou para Charles. Senhor Charles, você está tão rico agora. Dando tapinhas na cabeça de Lily, Charles rapidamente examinou os rostos na multidão. As pessoas estavam envolvidas em discussões e debates fervorosos se deveriam comprar um pedaço de terra e, se o fizessem, estavam calculando qual distrito ofereceria o melhor valor pelo seu dinheiro. No entanto, Charles percebeu que ninguém mencionou a Terra da Luz, que lhes ofereceria terras praticamente limitadas. Ei! Charles deu um tapinha no ombro de um homem e perguntou: o governador não mencionou que a Terra da Luz fica logo acima de nós? Ele disse que há terras ilimitadas lá, então por que todo mundo está criando um rebuliço sobre as terras na Ilha da Esperança? O homem olhou para Charles com desdém aparente em seu olhar. Você é uma criança? Por que você ingenuamente acredita em tudo que ouve? Mesmo que a Terra da Luz realmente exista, o governador certamente guardará a entrada e cobrará impostos de pessoas comuns como nós. Capítulo 160. Fique tranquilo, o governador não faria algo assim, Charles disse ao homem parado diante dele. Como você sabe? O que você é o governador? O homem zombou com um olhar de desdém para Charles, que não tinha sobrancelhas. É claro que ele. Lily estava prestes a responder quando Charles a silenciou com um tapinha gentil na cabeça. Vamos dar uma olhada em outro lugar. Charles se virou e saiu da praça. Não havia sentido em discutir com o homem. Ele logo entenderia quando o novo decreto fosse afixado no quadro de avisos. Com Lily acomodada na palma da mão aberta, eles navegaram por ruas e caminhos antes de chegarem ao distrito central da ilha. Naturalmente, devido à falta de materiais de construção, o distrito central não parecia melhor do que outras áreas. No entanto, as pessoas estavam vestidas com peças mais elegantes. Os únicos moradores desta área eram os funcionários que serviam à mansão do governador e os membros da tripulação que exploraram e encontraram a ilha ao lado de Charles. A população esparsa contribuiu para o vazio significativo nesta área. Além de algumas casas isoladas, algumas parcelas vazias de terra também foram pontilhadas com pedras. O que é isso? Charles perguntou enquanto pegava uma pedra e encontrava uma escultura nela. João #3. Senhor Charles, eu sei sobre isso. Jump me disse que as pessoas estão usando essas pedras para marcar suas terras. Uma vez que as rotas de navegação foram estabelecidas e abertas, eles construiriam muitas casas aqui e as alugariam, respondeu Lily. Charles soltou uma risada. É a primeira vez que vejo isso, ele disse e colocou a pedra de volta em seu lugar original. Quando Charles se levantou, notou um rosto familiar se aproximando dele. Era Frey, o cozinheiro de Narvale. Ladeado por duas mulheres voluptuosas, eles riam e brincavam enquanto caminhavam em sua direção. Foi uma visão divertidamente incongruente ver o alto e magro Frey espremido entre duas mulheres curvilíneas. Senhor Cook! Lily gritou e imediatamente chamou a atenção de Frey. Ao avistar Charles, um olhar de surpresa cruzou o rosto de Frey. Ele correu e perguntou: Capitão? Seus ferimentos já sararam? Eu me sinto muito melhor agora, Charles respondeu e apontou para as mulheres ao lado de Frey. E quem seriam essas duas? Um sorriso se abriu no rosto de Frey. Quando cheguei em casa há 4 dias, elas estavam esperando na minha porta e imploraram para serem minhas esposas. Onde mais eu poderia tropeçar em tamanha sorte? Eu naturalmente concordei. Interessante. Então eles vieram ficar com você depois de saber que você se tornou um habitante da Ilha Central? Exatamente. Mas isso não é uma bênção? Capitão, você não tem ideia. A pele deles é tão macia e flexível. Muito mais macia do que aquelas que você encontra nos bordéis. Quer dar um toque? Você não vê que Lily está aqui?
Cuidado com o que diz, Charles repreendeu enquanto franzia levemente as sobrancelhas. Frey finalmente notou o rato branco na mão de Charles. Frey corou levemente de vergonha. Ah, Lily, peço desculpas. Sinto muito. Qual é o progresso com suas tarefas? Há algum problema? Charles perguntou. Você está se referindo ao departamento financeiro dentro da mansão do governador? Não se preocupe, capitão. Estou trabalhando duro nisso, Frey assegurou. Ele então acrescentou hesitantemente. Capitão, nós nos conhecemos há muito tempo. Você me conhece. Além de cozinhar, não sei mais nada. É melhor se você considerar outra pessoa para uma posição tão importante. Tenho medo de bagunçar. Então o que você está planejando fazer se não for isso? Charles perguntou. Os olhos de Frey se arregalaram em perplexidade. Capitão, por que temos que fazer alguma coisa? O que há de errado em relaxar e se divertir todos os dias? Quero dizer, o objetivo de ser um ilhéu central não é sentar e aproveitar uma boa vida? Então, e a Terra da Luz? Você não tem planos de ir para lá também? Frey soltou uma risada leve. Capitão, se é como você diz, então a vida aqui embaixo não fica aquém da vida lá em cima. E pode não haver beldades que se jogariam em você lá em cima, certo? O olhar firme de Charles estava fixo em Frey e causou um arrepio na espinha deste último. Capitão, eu fiz algo errado? Frey perguntou com leve apreensão. Nada. Você está bem, Charles respondeu e saiu com Lily. Charles passeou pelas ruas e visitou as residências de cada membro da tripulação do Narvale. Ele percebeu que o fascínio corruptor da ilha teve um impacto muito mais significativo em sua tripulação do que ele esperava. A maioria deles adotou com entusiasmo seus novos papéis como habitantes das Ilhas Centrais. Testemunhando suas vidas de luxo e excesso, apenas 2 palavras surgiram na mente de Charles: novos ricos. Claro, havia alguns que não sucumbiram à sedução da ilha. Laesto passava os dias escondido em seu quarto, trabalhando em algo desconhecido para Charles. Enquanto isso, Bandages estava totalmente comprometido com o estabelecimento da marinha da Ilha Hope. Finalmente, Charles encontrou seu engenheiro-chefe, James, em meio a uma plantação de bananas. Com um chapéu enorme em sua estatura imponente, James inspecionava meticulosamente as folhas das bananeiras. Ao avistar Charles acenando para ele de longe, James se aproximou do primeiro com um sorriso caloroso e sincero no rosto. Capitão, como estão seus ferimentos? E olá, pequena Lily. Estou me sentindo melhor. Você pareceu bem meticuloso em sua inspeção. Você tem experiência em agricultura? Charles perguntou. Sim, meu avô me ensinou a cultivar azevém. No entanto, ele adoeceu depois e aquele empregador não quis mantê-lo. Não tive escolha a não ser me tornar um marinheiro, James respondeu com sinceridade. Entendo. Alguma mulher tentou subir na sua cama? Capitão, do que você está falando? Eu sou casado e minha esposa está até grávida. A menção de seu filho ainda não nascido. O rosto de James se iluminou com visível felicidade. Eu realmente queria poder vê-los imediatamente. Ela já deveria ter dado à luz. Eu me pergunto se é um menino ou uma menina. Observando a expressão de James, Charles ponderou por um breve momento antes de perguntar: ter sua esposa e filho ao seu lado. Esse é seu único desejo? James coçou a cabeça timidamente enquanto soltava uma risada envergonhada. Momentos depois, sua mão caiu apressadamente para o lado, e um olhar solene apareceu em seu rosto enquanto ele exclamou: Senhor Charles, não se preocupe. Se você precisar de mim, posso deixar tudo para trás e embarcar no Narvale novamente. Charles balançou a cabeça. Não há necessidade. Quando tudo acabar, fique na ilha e viva bem. Se você realmente deseja me ajudar, concentre-se em melhorar a agricultura da Hope Island. Sem esperar pela resposta de James, Charles se virou e foi embora. Dessa vez, ele não retornou para a sombra das áreas abrigadas, mas caminhou na luz do sol. Banhado pelos raios dourados do sol, Charles parecia estar completamente separado dos outros que viviam nas sombras da escuridão. Lily pôde sentir a mudança no humor de Charles e levantou sua pequena cabeça para olhá-lo. Senhor Charles, você está infeliz? Por que eu estaria? Só estou me sentindo um pouco emotiva. Todos parecem tão felizes e livres, e eles não precisam mais temer por suas vidas no mar. Charles sempre pensou que ele e sua tripulação compartilhavam a mesma visão, o mesmo desejo insaciável pelo mundo da superfície. Mas finalmente ele percebeu que eles não eram, afinal, do mundo acima. Eles não podiam compartilhar ou compreender sua sede ansiosa de retornar. Mulheres, família, dinheiro, eles já haviam encontrado o que desejavam. A Terra da Luz se tornou uma jornada opcional para eles. Charles voltou seu olhar para as águas escuras e infinitas ao lado dele. De repente, ele sentiu como se tudo o que tinha acontecido nos últimos 9 anos não tivesse sido nada além de um sonho fugaz. Senhor Charles, não se preocupe. Eu o seguirei aonde quer que você vá. Lily agarrou a manga de Charles e aninhou sua cabecinha contra sua mão. Charles acariciou o pelo de Lily em resposta enquanto olhava para os raios atravessando a fenda acima. Este sonho está finalmente chegando ao fim.